Bom dia, meninos e meninas. Bem, eu espero que todos estejam bem. Nós estamos começando mais uma aula de cultura de Goiás e hoje a gente vai falar rapidamente sobre a origem, né? Um pouquinho sobre a origem do do território de Goiás. Eu sei que vocês vão ouvir um chorinho no fundo do vídeo, mas é porque eu tô com um nenenzinho de cachorro novo. E aí vocês podem ouvir alguns chorinhos, tá? Então, vamos lá. Bem, o estado de Goiás, ele fica ao leste da região do Centro-Oeste, né? Então, nós fazemos parte da região do Centro-Oeste, como pode ser visto aqui no mapa. E a gente está aqui ao leste dessa região. O nome Goiás, ele vem de uma tribo chamada Guaiás ou Goiá. Na verdade, tem várias outras denominações que é mais ou menos isso daí. Guaiá, Goiá, Guaiazes, Goiáses. Então, assim, são vários nomes que, na verdade, o que vem sendo descoberto há alguns anos é que essa tribo indígena, ela não era daqui de Goiás, né? Na verdade, ela era ali pro estado de São Paulo, Minas Gerais, e ela nem chegou a passar para esse território de Goiás, né? Para essa área onde se encontra Goiás. Na verdade, o que se acredita é que hoje em dia, né, nos últimos estudos, tem-se percebido que a pessoa que descobriu, né, Goiás, confundiu os nomes das tribos indígenas que tinham aqui no nosso território, tá? Então, mas aí acabou ficando o estado de Goiás. Guaiás é uma tribo que o nome dela vem do termo guaiá, que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante da mesma raça, né? Um grupo que era de pessoas semelhantes, né? Bem, eu vou falar um pouco relembrando os primeiros habitantes, né? Como a gente já tinha aprendido sobre a pré-história na última aula. A gente sabe que tem indícios de que houve que os primeiros habitantes foram há 10 mil anos atrás, relacionado ao tempo presente. Sempre que tivesse AP aqui, ó, gente, que a gente está acostumado a falar antes de Cristo, TTT, esse ponto AP significa antes do presente. Então, 10 mil anos antes do presente, tá? Então, esse território, ele era ocupado por nômades. O que quer dizer isso? Eles não se fixavam aqui, né, em partes do nosso território. Eram grupos que ficavam andando e aí coletando, se alimentando, sobrevivendo, né? E aí, a partir mais ou menos ali de 3 mil anos atrás, esses grupos começaram a se fixar, né? Lembra que na última aula eu falei que a climatologia começou a ter uma modificação. Então, antes, não tinha tantas chuvas, por exemplo, e aí começou a ter muita chuva, começou a ficar mais difícil eles ficarem ao relento, né, eles ficarem em movimento o tempo todo, né, sempre mudando de lugar, e eles começaram a ficar mais dentro de cavernas, e aí por conta disso, eles começaram a se fixar em partes do nosso território, né. Porque aí eles ficavam lá dentro das cavernas, protegidos, e continuavam ali através da pesca, né? A época da pesca que começou a ficar muito forte, quando as chuvas começaram a aumentar. Começou a ficar muito forte a questão da pesca. E coletores, né? Eles se alimentavam muito de frutas também, né? Do que a natureza dá. E aí, eles foram se tornando o que chamamos de sedentários, tá? São grupos sedentários, né? Não são mais nômades, eles se fixaram. E esses grupos são grupos indígenas, como os caiapós do sul, tá? Os carajás, acuém e outros grupos indígenas que são daqui do nosso estado de Goiás. Esses grupos, nós falamos que eles fazem parte do grupo linguístico, do tronco linguístico G. O que quer dizer isso? É como se fosse uma língua geral, né? Então, o tronco linguístico G, da mesma forma que a gente tem um tronco linguístico Tupi-Guarani. E aí a gente tem várias tribos que falam essa língua. Aqui em Goiás, a gente tinha
os grupos do tronco linguístico G, que essas tribos que eu falei faziam parte. E lá, na parte do sudeste, tinham os grupos do tronco linguístico Tupi-Guarani. Uai, professora, mas o que tem a ver com a gente? Quando os colonos chegaram lá né, no litoral, e eles tentaram escravizar, né, os indígenas, esses indígenas começaram algumas tribos vir para o centro-oeste, né, para fugir desses colonos. E uma dessas tribos, que agora faz parte aqui de Goiás, é a Avacanoeiro. Então, ela é uma tribo do grupo linguístico Tupi-Guarani, que não era daqui. Na verdade, eles eram até opostos, né? Eles não davam muito certo com o grupo do tronco linguístico G, né? São tribos contrárias, e aí acabaram dando certo, né? Tendo que conviver, né? Por conta dessa vinda desse grupo, dessa tribo Avacanoeiro pro estado de Goiás, tá? Então, essas tribos aqui são tribos que a gente vai dar uma estudada, a gente vai falar um pouco sobre elas, tá? Nas próximas aulas. Vai aprender um pouco sobre cada uma delas, tá? Não vou prolongar muito em relação a essas tribos, porque não fica compatível com a nossa carga horária, né? A gente não tem muito tempo para estar falando delas. Então, e qual que é a localização do nosso estado de Goiás, né? E as divisas? Bem, a localização é no centro-oeste. E o que faz parte do centro-oeste? Vamos olhar aqui no mapa. Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Uai, professor, o Tocantins não faz parte do centro-oeste, não? Não, pessoal. O Tocantins, a partir do desmembramento dele, quando ele se tornou um estado, ele foi para a região norte, tá? Então, o Tocantins não faz parte do centro-oeste. O centro-oeste é composto por Goiás, Mato Grosso do Sul e DF, tá? E Goiás, ele é o estado mais populoso dessa região aqui. Então, dentre os desses estados do centro-oeste, Goiás é o que tem a quantidade maior de pessoas, né? A densidade maior. E como é que é dividido, então? Quais são as divisas aqui, né? As limitações do nosso estado. Bem, no norte, a gente tem a divisa com Tocantins, como a gente pode ver aqui. No sudeste, a gente tem a divisa com Minas Gerais, né? Olha aqui, ó, pro lado de cá. No oeste, nós temos o Mato Grosso. No leste, nós temos a Bahia, aqui mais pra cima, no cantinho. E Minas Gerais também, né? Porque ela pega essa parte aqui do leste. E sudoeste, a gente tem o Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? Só que, fazendo a adendo, eu sei que não faz parte dessa disciplina, lembrando que o Mato Grosso do Sul aqui, ó, é onde a gente encontra um pedaço do Pantanal, né? Então, a gente encontrou o Pantanal que pegou fogo, né? Só pra gente lembrar dessa tragédia um pouquinho. Então, é isso. Eu queria mais era falar um pouco sobre a origem mesmo, né? E a localização do nosso estado, que às vezes a gente passa batido por esse tipo de coisa e é importante a gente saber, até porque isso cai em provas, tá, pessoal? Esse tipo de informação que eu tô passando aqui pra vocês cai em provas, então é interessante até vocês guardarem esses slides para quando vocês quiserem dar uma olhada, tá de uma forma mais fácil para vocês. Bem, então vamos para as atividades. Coloquei só duas questões em relação a esse conteúdo, que a primeira é: por que o nosso estado se chama Goiás? Nós podemos dizer que o estado de Goiás foi descoberto pelos portugueses? Isso quer dizer o quê? Quando os portugueses chegaram, não tinha ninguém no nosso estado. Posso dizer isso? Ou eu devo dizer que o nosso estado já era habitado, e aí eles encontraram o nosso estado, mas ele já era habitado. Porque, no fim das contas, os portugueses, eles não encontraram isso aqui desabitado e chegaram e habitaram, coisa linda. Não, eles tomaram as terras de quem morava aqui, né? Dos donos dessas terras. Então, a gente pode dizer que ele foi descoberto. Eu quero que vocês falem sobre essa questão aqui
da número 2, com as palavras de vocês mesmo, tá? Não precisa pesquisar e pegar um textão e colar e copiar, que não é isso que eu quero. Eu quero que vocês... Copiar e colar, né? Eu quero que vocês escrevam com as suas palavras, tá? E eu coloquei essa imagem aqui pra gente lembrar o tanto que o nosso estado é maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um dos melhores parques, vários parques que são, tipo assim, os melhores daqui do Brasil, pelo menos eu acho. Essa aqui a gente chama de Cachoeira Santa Bárbara. Olha a cor, ela é bem azul e ela fica na Chapada dos Veadeiros, né? Que é um lugar lindo. Quando vocês tiverem a oportunidade, vão lá para conhecer um pouco mais da natureza do nosso estado, tá, gente? Que é muito legal aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Façam atividade. Qualquer dúvida pode falar comigo. Eu vou estar aqui até as 5 horas da tarde. Esse documento aqui vai estar lá no grupo de vocês do WhatsApp. É só vocês baixarem, tá, pessoal? Então, até a próxima aula.